Você já parou para pensar como certas cidades conseguem ser tão, digamos, desafiadoras aos olhos de alguns? Pois é, se no último vídeo falamos sobre países, hoje a conversa é sobre cidades específicas. Prepara o coração, porque a lista de hoje não é das mais animadoras. Tem lugar que é tão feio que até o carrinho do Google Street View tenta passar rápido. Cidade que parece cenário de pesadelo urbano. E não estamos falando só de pobreza ou criminalidade. São cidades que cansam só de olhar, sem charme, sem harmonia, sem um cantinho que salve a vista. Com poluição no ar, fiação caindo, prédio torto, trânsito que não anda e uma paleta de cores que vai do cinza ao marrom encardido. É o combo completo do caos visual. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai te levar para um tour ao contrário. Nada de praias paradisíacas ou vilarejos charmosos. O foco aqui são as cidades mais feias do mundo. Aquelas que viraram referência em desorganização urbana, mau gosto arquitetônico e ausência total de planejamento. Se você acha que já viu cidade bagunçada, espera até chegar no nosso top 1. Porque tem lugar aqui que parece que foi montado no improviso e segue funcionando na base da teimosia. Número 10. Manila, Filipinas. A gente começa pelo Sudeste Asiático com um clássico da confusão urbana. Manila. Uma cidade com mais de 13 milhões de habitantes espremidos num espaço que já estava saturado há décadas. O crescimento por lá aconteceu no grito, sem regra, sem lógica e sem dó da paisagem. O resultado é uma metrópole que parece um amontoado aleatório de tudo. Favelas que se estendem até perder de vista, com casas empilhadas como se fossem blocos mal encaixados. A regra geral foi simples: levantar rápido, gastar pouco e torcer para não desabar. Estética? Nunca nem viram. E o ar, então? Em certos dias, a névoa de poluição é tão densa que você mal consegue ver a linha do horizonte. Só que aquilo não é neblina, é fumaça mesmo. O trânsito vive parado, as buzinas não têm fim e os rios que cortam a cidade viraram canais de esgoto a céu aberto. Claro que o lugar tem sua história, tem seus museus, tem até gente que defende que há charme no caos. Mas o visual é duro. É o tipo de lugar que não combina com o filtro do Instagram, porque não tem ângulo que salve. Manila não é feia por acaso. É feia porque deixaram ela crescer sem cuidado, sem planejamento e sem nenhum capricho. E hoje virou símbolo do que acontece quando uma cidade explode antes de estar pronta para isso. Número 9. Tegucigalpa, Honduras. Da Ásia para a América Central, a gente chega em Tegucigalpa, capital de Honduras. E aqui, a história se repete, só que com outro idioma. A cidade fica num vale rodeado por montanhas, o que podia render um cenário digno de cartão postal. Só que, na prática, virou mais um exemplo de caos urbano desorganizado. As construções vão subindo as encostas sem critério, como se alguém tivesse jogado as casas lá de cima e deixado onde parou. Não tem calçada decente, não tem cor, não tem ritmo. É tudo meio torto, meio improvisado, meio largado. O centro até tenta mostrar alguma dignidade com prédios coloniais, mas está tudo gasto, descascado, abandonado. E para piorar, tem a questão da segurança. Tegucigalpa aparece direto em rankings de criminalidade, e a recomendação básica é sempre a mesma. Depois que escurece, não inventa de andar na rua. O turismo lá é quase protocolar. Você passa porque precisa, não porque quer. Visualmente, a cidade cansa. Parece que nunca terminou de ser construída e, ao mesmo tempo, já está velha demais para tentar consertar. O que era para ser uma capital vibrante virou uma colagem de problemas urbanos mal resolvidos. E a verdade é que Tegucigalpa até podia ser bonita, mas não deixaram. Número 8. Chisinau, Moldávia. Seguindo viagem, agora a gente cruza o oceano e aterrissa no leste europeu, mais precisamente na Moldávia, para conhecer Chisinau, a capital do país. A cidade tem um nome curioso, cuja origem ninguém garante ao certo, mas existe uma teoria bem popular por lá.
Dizem que vem de duas palavras do romeno antigo: Xixla, que quer dizer fonte de água, e Noa, que significa novo. Juntas, formariam algo como fonte nova. Bonito, né? Só que na prática, o que Chisinau menos parece é nova ou refrescante. A impressão que se tem é que alguém resolveu pausar o relógio da cidade lá pelos anos 70 e nunca mais voltou para dar play. Os blocos residenciais que dominam o horizonte são todos iguais, todos cinzentos, todos pesados. É como se tivessem usado o mesmo molde soviético para fazer a cidade inteira, sem criatividade ou cuidado com o visual. Para piorar, boa parte desses prédios está no limite da sobrevivência. Fachadas descascadas, escadarias que dão medo só de olhar, elevadores parados há décadas e ruas que levam sempre para lugar nenhum. Um terremoto forte que atingiu a cidade em 1977 só aumentou a sensação de abandono geral. Muitas estruturas nunca mais foram restauradas, ficando no eterno estado do "um dia a gente arruma". Turistas por ali são tão raros que chegam a chamar atenção. Quem passa normalmente está em trânsito e dificilmente recomenda. É uma cidade que carrega nas costas um peso histórico pesado demais para esconder com maquiagem. Número 7. Luanda, Angola. Aqui a gente tem um caso raro de desequilíbrio urbano em versão extrema. Luanda conseguiu a façanha de ser, ao mesmo tempo, uma das cidades mais caras e uma das mais feias do mundo. E isso não é exagero. Com pouco mais de 9 milhões de habitantes, a capital angolana passou por um boom do petróleo que enriqueceu uma parcela da população. Só que, em vez de trazer modernização com harmonia, o que se viu foi uma explosão desordenada de construções. Cada um ergueu o que quis, do jeito que deu, no lugar que sobrou. O resultado é um Frankenstein urbano. Prédios de luxo colados em favelas, arranha-céus novos cercados por construções coloniais decadentes e ruas que não conversam com nada ao redor. É uma cidade onde a arquitetura parece improvisada, como se o visual fosse o último item da lista de prioridades. E aí entra o preço. Em muitos aspectos, viver em Luanda custa mais que morar em Paris. Mas o retorno visual, digamos, não acompanha o investimento. A desigualdade social é gritante e visível em cada quarteirão. O contraste entre riqueza extrema e pobreza profunda transforma o cotidiano num retrato desconfortável de um progresso mal distribuído. E isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios moradores e ex-moradores. Olha só o que esse escreveu na rede Reddit. É uma cidade que parece inacabada, confusa e exaustiva, até para quem tenta defendê-la. Número 6. Caracas, Venezuela. Ocupando nossa 6ª posição, chegamos a Caracas, na Venezuela. Caracas é daquelas cidades que doem, não só no visual, mas na alma de quem conhece a sua história. Já foi símbolo de modernidade na América do Sul, com grandes avenidas e edifícios que um dia foram cartões postais. Hoje é quase irreconhecível. Com cerca de 3 milhões de habitantes, a capital da Venezuela é o retrato vivo de uma crise que não acaba nunca. A paisagem urbana é dominada por morros lotados de favelas, com casas empilhadas como blocos instáveis de um jogo perigoso. As cores das fachadas tentam trazer vida, mas não conseguem esconder a precariedade que domina tudo. No centro, o abandono é visível. Prédios comerciais largados, janelas estilhaçadas, fachadas que perderam o brilho há décadas. É aquele tipo de cidade onde parece que o tempo parou, mas a decadência continuou avançando. E aí vem a infraestrutura, ou melhor, a falta dela. Falta água, falta luz, sobra insegurança. Os semáforos não funcionam, as ruas estão esburacadas e o transporte público é um desafio diário. Caracas tinha tudo para ser linda. Tem montanhas, tem história, tem uma energia latina vibrante. Mas hoje é mais um lembrete triste de como as coisas podem desandar rapidamente. Número 5. São Paulo,
Brasil. Seguindo nosso passeio pela América do Sul, chegamos agora no Brasil para falar de São Paulo, a terra da garoa. São Paulo é gigante, é complexa, frenética. É a cidade que nunca dorme, que alimenta a economia do país e abriga 12 milhões de pessoas. Mas, vamos ser sinceros, beleza nunca foi seu ponto forte. É o tal mar de concreto. E não é força de expressão. São prédios até onde a vista alcança. Altos, baixos, modernos, antigos, bem cuidados ou caindo aos pedaços. Todos misturados numa bagunça arquitetônica que mais parece uma colagem feita às pressas. A poluição visual é uma guerra particular. Placas, outdoors, fios, postes, antenas, grafites e faixas de protesto disputam o olhar de quem anda pelas ruas. A cidade parece gritar o tempo todo. E não ajuda que o céu de São Paulo viva encoberto por uma névoa cinzenta, cortesia da poluição. E os rios? O Tietê e o Pinheiros ainda estão lá. Visíveis, sim, mas viraram verdadeiros símbolos de abandono ambiental. Poluídos até o talo, cortam a cidade como cicatrizes escuras no mapa urbano. Mesmo assim, São Paulo é viva, é feia, mas tem identidade. É o tipo de lugar que conquista pela intensidade e não pelo visual. Quem mora aqui aprende a amar o caos, porque no fundo, essa feiura tem um charme que só quem vive sabe explicar. Número 4. Nairobi, Quênia. Saindo do Brasil, a gente cruza o Atlântico e chega em Nairobi, capital do Quênia, para entender como uma cidade pode ser, ao mesmo tempo, símbolo de crescimento e exemplo de caos urbano. Com mais de 4 milhões de habitantes, Nairobi tenta ser moderna, tenta ser vibrante, mas o visual entrega uma cidade que cresceu mais na pressa do que no capricho. O centro tem alguns prédios espelhados, arranha-céus, hotéis de luxo, mas é só virar uma esquina para cair numa confusão de construções improvisadas. Favelas enormes e trânsito que mais parece um jogo de sobrevivência. As matatus, aquelas vans coloridas que funcionam como transporte coletivo informal, ajudam na identidade local, mas contribuem com o barulho, a bagunça e a sobrecarga das ruas. As periferias são gigantescas, com casas de lata, becos apertados e esgoto a céu aberto. Em bairros como Kibera, um dos maiores assentamentos informais da África, a cidade escancara uma desigualdade tão brutal que até o asfalto parece fazer distinção de classe. Nairobi é barulhenta, congestionada, poluída e visualmente exaustiva. O contraste entre o centro empresarial e a miséria das áreas ao redor é chocante, e a paisagem urbana parece feita de pedaços desconectados. É o tipo de cidade que tenta correr antes de aprender a andar, e o resultado é esse visual atropelado, pesado, difícil de engolir. Número 3. Tijuana, México. Ocupando nosso terceiro lugar, vamos para a fronteira mexicana. Lá a gente encontra Tijuana. Colada nos Estados Unidos, ela deveria ser uma vitrine do México moderno. Mas na prática, o que se vê é uma mistura caótica de tudo que deu errado em termos de planejamento urbano. Com mais de 2 milhões de habitantes, a cidade cresceu no improviso. Casas foram brotando morro acima, uma em cima da outra, sem padrão, sem critério, sem nenhuma preocupação com estética. A impressão é de que a cidade foi montada às pressas para cumprir tabela, e nunca mais teve tempo de parar para se olhar no espelho. A poluição visual é um show à parte. Tem placa de publicidade em todo canto, fios pendurados como se fossem teias de aranha e um excesso de cores que não combina, não conversa, só agride. É como se cada rua tivesse sido pintada por uma pessoa diferente, com um balde de tinta na mão e zero orientação. Os bairros periféricos são inseguros, mal estruturados, com calçadas quebradas e cheiro de esgoto no ar. E mesmo em áreas centrais, a sensação é de bagunça permanente. Tijuana é o tipo de cidade que parece nunca ter sido terminada. É barulhenta, desorganizada e esteticamente cansativa. Não é charmosa, não é acolhedora
e definitivamente não é bonita. Número 2. Dhaka, Bangladesh. Levando medalha de prata, vamos agora para a Ásia. Se existe uma cidade que representa o colapso urbano em estado puro, essa cidade é Dhaka. A capital de Bangladesh tem mais de 20 milhões de habitantes espremidos num espaço que já não comportava metade disso. É um caos que começa no visual e se estende para tudo que envolve o cotidiano. A arquitetura praticamente não existe. Os prédios são colados uns nos outros, construídos com materiais baratos, muitos sem acabamento, com fios expostos, infiltrações visíveis e um padrão visual que beira o apocalíptico. Parece que cada estrutura foi feita com o que sobrou do prédio anterior. O trânsito é uma guerra. São carros, motos, riquixás e ônibus velhos disputando espaço num asfalto que mal existe. A buzina virou linguagem oficial. E o ar? É simplesmente irrespirável. A poluição é tão intensa que em muitos dias a cidade entra no ranking das mais tóxicas do planeta. Os rios que cortam Dhaka estão entre os mais poluídos do mundo. Lixo boiando, espuma química na superfície, cheiro de podridão no ar. Não é exagero dizer que água limpa virou item de luxo. Dhaka é barulhenta, suja, superlotada e feia com força. A sensação é de que a cidade está sempre prestes a explodir de tanto estresse urbano acumulado. É feia por todos os ângulos. Não tem respiro, não tem alívio visual, não tem charme nenhum. Número 1. Detroit, Estados Unidos. E no topo da nossa lista, com todos os méritos, ou deméritos, está ela, Detroit. A cidade que um dia simbolizou o sonho americano e hoje virou um retrato brutal de como esse sonho pode desmoronar. Detroit não é só feia, ela é fantasmagórica. É o tipo de cidade onde você sente o silêncio gritando. Basta andar por algumas ruas para entender que ali existiu um império, e que esse império ruiu. Nos anos 50, Detroit era potência. Era a casa da Ford, da GM, da Chrysler. Era símbolo da indústria, do progresso, da classe média americana. Só que a dependência do setor automotivo virou maldição. A crise bateu, as fábricas fecharam, os empregos sumiram. E com eles, mais da metade da população. Hoje, Detroit tem menos de 700 mil habitantes. Mas o tamanho da cidade continua o mesmo. O que sobra são bairros inteiros abandonados, casas caindo aos pedaços, prédios tomados por mato, escolas fechadas com carteiras ainda empilhadas. É uma cidade que parece ter parado no tempo. Em alguns trechos, parece que um apocalipse silencioso passou por ali e deixou tudo congelado. O centro até tenta reagir, tem projeto novo, tem juventude criando coisa legal, mas é pouca luz para tanta sombra. Detroit assusta, entristece e impressiona. Porque ela carrega no concreto rachado uma história inteira de ascensão e queda. É a cidade mais feia do mundo não porque nasceu feia, mas porque foi esquecida. E esse abandono, quando a gente vê de perto, é de doer. E assim fechamos nossa lista nada animadora das 10 cidades mais feias do mundo. E aí, o que você achou? Concorda com o ranking? Acha que foi injusto com alguma cidade? Já visitou algum desses lugares e tem uma opinião diferente? Deixa pra gente nos comentários, porque adoramos saber o que você pensa. Se curtiu o conteúdo, não esqueça de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no Belo Mundo, porque a gente adora explorar o mundo em todas as suas facetas, das mais lindas às mais, digamos, desafiadoras. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.